E aí, pessoal, tudo bem? Então, é, hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano, né? Vamos falar sobre o gráfico de uma função afim, uma função do primeiro grau, ok? Bom, não está muito curtinho, mas eu espero ter explicado tudo lá. É aquilo dali, dúvidas, basta me mandar mensagem, eu vou botar os exercícios, basta falar comigo e a gente vai tirando todas essas dúvidas. Lembrando, amanhã nós temos a live, né? No nosso último dia de aula, a gente vai lá para poder tirar todas as dúvidas e nos preparar para a prova, ok? Estou sempre disponível para vocês. Não tenham vergonha de perguntar. Algumas pessoas estão sempre mandando mensagem, tirando dúvida dos exercícios. Então, aproveitem esse momento. Semana que vem, semana de dedicação, semana de prova. O conteúdo está bem simples, que nós trabalhamos sobre função. E eu tenho certeza que todos irão muito bem. Beleza, pessoal? Fique com o vídeo. Novamente, dúvidas, falem comigo. Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar sobre o gráfico da função, ok? Nesse caso aqui, o gráfico vai valer para a função afim ou para a função do primeiro grau completa, né? Quando nós temos o ax mais b e quando nós só temos o ax. Bom, depois eu vou falar sobre a diferença entre elas. O gráfico da função, vamos explicar como é que funciona o gráfico, né? Nós temos dois eixos, o eixo y e o eixo x. Nós temos aqui os pontos, né? Sejam aqui nesse quadrante positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Como assim? Aonde nesse quadrante, que é o primeiro, eu tenho os pontos de x positivo e os pontos de y também positivo. No segundo quadrante, que é esse aqui, né? Nós temos os pontos negativos de x e positivos de y. No terceiro quadrante, nós temos negativos de x e negativos de y. E nesse quarto quadrante, nós temos positivos de x e negativos de y, ok? Bom, como é que funciona o gráfico? O gráfico está aqui para que a gente coloque coordenadas nele, certo? Cada númerozinho desse aqui representa uma pequena parte dessa linha que é infinita, ok? Então, podemos ter infinitos pontos. E o que serve é que nós iremos colocar pontos, depois de calcular, aqui. Bom, como é que funciona? Nós temos uma função. A função aqui é 3x mais 2. E o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com ela é resolver, primeiro, o zero da função, ok? Para a gente poder relembrar. E depois criar pontos. Tudo bem? Os pontos aqui serão criados utilizando os números que já estão aqui, se quiser. Ou você pode utilizar os números que você quiser para a gente poder chegar. Um detalhe que na função nós temos a função crescente e decrescente, que eu vou explicar o que vai diferenciar aqui, tudo bem? Bom, então aqui, vamos primeiro calcular o zero da função, ou seja, que é igualar isso aqui é zero. 3x mais 2 é igual a zero. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 para cá, 3x igual a menos 2, x igual a menos 2 terços. Nossa, William, ficou uma fração. Como é que eu vou fazer isso? A ideia é justamente poder mostrar esse tipo de exemplo, para vocês entenderem que não importa se é uma fração ou um número exato, ele está aqui dentro. A diferença é que, como é uma fração, ele não vai estar exatamente em cima do ponto aqui. Ele vai estar no meiozinho. Quanto seria 2 dividido por 3, por exemplo? 2 dividido por 3. 2 não posso. Adiciono vírgula, né? Fica 20, 6. E vai dar sempre 6, 6, 6. Então, o que acontece? O meu número aqui, isso aqui representa menos 0,66666, uma dízima. Então, o zero da função, o que é o zero da função? O y vale zero, afinal o x está aqui, né? Então, já que eu disse que o y vale zero, o meu x vale menos 0,6. Então, toda vez que nós falarmos de zero da função, significa que eu estou colocando o meu y igual a zero, ok? Significa que eu estou dizendo o seguinte, afirmando, qual é o valor de x quando o meu y é zero? Ou seja, qual é o zero da função? Quando o meu y vale zero, qual é o valor de x? Então, para marcar esse ponto aqui, eu tenho que ir no menos 0,6, ou seja, aqui é o zero, menos, né? Então, o 0,6 ele deve estar mais ou menos aqui. Eu vou marcar um pontinho. Mas por que em cima da linha do x? Lembra, eu não acabei de falar que o y vale zero? Se o y vale zero, eu sempre vou marcar em cima da linha do
x, ok? Então eu tenho aqui o meu primeiro pontinho desse gráfico, tudo bem? Aí os próximos pontos, eu vou criar aqui. Eu vou escolher, que é substituir o valor do x, ok? Eu vou escolher um valor para o x e vou descobrir qual é o valor de y. Fazendo da seguinte forma. Qual é o valor quando x vale 2? 3 vezes 2, mais 2 vai dar um númerozinho grande, né? 3 vezes 2, 6, 8, ok? Então, quando o meu x vale 2, o meu y vai valer 8. Vamos marcar aqui até o 8, ok? 5, 6, 7, 8. Então, significa que quando eu tenho 2, eu tenho até o número 8 aqui em cima. E marquei o ponto. 2 dx, 8 dy. Da onde saiu esse 2? Eu escolhi. Vocês podem escolher 1, vocês podem escolher o 0, vocês podem escolher qualquer número. Ok? Então significa que eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui embaixo. E o que eu posso fazer é ligá-los. Ok? Eu vou traçar uma linha reta, hein? Perdão se não ficar muito reto. Eu vou traçar uma linha reta entre um e outro. E isso aqui é um gráfico da função do primeiro grau, onde o zero da função, eu sempre vou ter o y valor de zero, por isso eu achei x menos 0,6, que não é problema nenhum, tá, pessoal? Vocês podem ter um número negativo, um número de fração, isso não é problema. E o outro valor eu escolhi. Vocês podem escolher 1, que aí ficaria 3 mais 2, 5. Vocês teriam ali no 5. Vocês podem escolher o 0. Ah, eu usei o y0, agora eu vou usar o x0. Ok, vocês podem. Daria 2. Vocês ficariam aqui, ó, em cima desse 2 aqui e pronto. Ok? E a função crescente e decrescente? A função crescente, ela sempre vai ter o valor do a, que é esse carinha aqui. Como assim? Quando o meu a é positivo, ou seja, o meu a é maior que zero, e a função decrescente é quando o meu a é menor que zero. Ok? O que acontece quando o meu a é maior que zero? Nesse caso aqui, ó. Lembrando, deixa eu escrever aqui como é que se escreve uma função. F de x, ax mais b, ok? O a é sempre um número que está à frente do x. Para a função existir, tem que ter um número aqui, tá? O x tem que ser, ele tem que existir. Então, sempre vai existir um número. Por exemplo, em x mais 5, o meu x aqui vale 1. Então, o a vale 1. No caso, mais 1. Se ele é menos x menos 3, o meu a vale menos 1. O que isso muda? O sentido dessa linha, ok? Quando a função é crescente, ela tende a subir. Ela fica exatamente como nesse gráfico aqui. Ó. Ela vem daqui de baixo e ela vai até aqui em cima. Ela cresce, ok? Quando o meu gráfico é decrescente, ela vai fazer esse sentido aqui. Ela vai vir daqui de cima e vai descer, ok? Então, significa que quando ela é decrescente, ela vai estar no sentido diferente. É só isso que muda, ok? Eu vou fazendo uma outra folha para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, no caso. Toda função crescente, ela sempre vai ser assim. Ela vem aqui, ela vem, faz isso. Ou ela pode vir aqui assim. Independente da forma, ok? Ela sempre vai estar partindo desse quadrante aqui de baixo para cima. Enquanto a função decrescente, ela vai fazer o processo inverso. Ela vai vir daqui de cima e vai vir aqui para baixo. Ela pode, independente da forma que a linha está. Vocês vão perceber que ela está sempre diminuindo. Conforme o valor do x aumenta, ela sempre diminui. Enquanto o valor do x aumenta, aqui ela aumenta também. Por isso, crescente e decrescente, ok? A diferença de outro gráfico, que eu vou mostrar agora, é o gráfico da função afim, no caso, quando eu não tenho valor de b. Quando eu não tenho valor de b, o meu resultado vai ser sempre um múltiplo disso aqui. Por exemplo, se eu usar o zero, 3 vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou ter esse ponto aqui. Então, vocês vão perceber que a função afim, ela sempre parte do zero. Ela sempre vai partir do zero. Por quê? Como eu não tenho mais nenhum número somado aqui, ela sempre vai começar aqui, ó. A função sempre vai passar por esse ponto aqui, ó, do zero. E vai continuar, ó. 3 vezes 1 é 3. Vocês vão perceber que o gráfico aqui não está perfeito, né? O próximo ponto estaria aqui em cima. E aí, assim por diante. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E vocês vão perceber que todo gráfico de função afim, quando eu não tenho o valor do b, né? Quando meu b é 0,
ela sempre parte do ponto 0 também do gráfico, ok? Ela é uma linha reta, ela nunca vai vir daqui nem daqui, ela sempre vai partir exatamente do meio, beleza? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu espero ter passado tudo que faltava sobre função afim, beleza?